Boa noite, amigos queridos do GEA, Grupo Espírita, Irmãos Astecas. É uma alegria estar aqui, agradeço imensamente o convite. Hoje nós vamos falar de tempo de renovação. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no primeiro capítulo, Não vim destruir a lei, no item 9, a nova era, um espírito que se denomina israelita, nos diz que o povo hebreu passou por dificuldades porque eles teimavam em não levantar o véu que ocultava a divindade, ou seja, tornarem-se monoteístas foi difícil. Por isso que Moisés e os profetas vieram com essa missão, mostrar-lhes a existência de um Deus único. E Moisés também trouxe os 10 mandamentos. Diz lá o espírito israelita, um farol para iluminar a humanidade. Mas a moral cristã não podia ser apresentada em sua plenitude para os judeus daquela época, porque apesar de eles serem notavelmente inteligentes para as coisas materiais, para as artes, para as ciências, no aspecto espiritual eles eram semi-selvagens. Por isso que eles precisavam dessas representações materiais para ligarem-se ao mais alto. Eles precisavam dos ritos, dos altares, dos sacrifícios. E eles também acreditavam num Deus vingativo, num Deus parcial, que privilegia uns e pune outros. Também eles seguiam a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. É interessante uma frase de Mahatma Gandhi, aquele grande líder pacifista indiano, que diz: olho por olho e o mundo acabará cego. Uma grande verdade. Bom, do tempo de Moisés, 1500 anos se passaram, Jesus veio à Terra, nos ensinando que Deus é Pai de infinito amor e misericórdia, que todos, absolutamente todos no planeta Terra somos filhos de Deus, portanto, todos somos irmãos. Então Jesus iniciou a mais pura moral para renovar o mundo, para que nos tornássemos mais caridosos, mais fraternos, mais solidários, tratando-nos como irmãos, para que a Terra no futuro se transforme na morada de espíritos superiores. Mas o que aconteceu? Os ensinamentos de Jesus ou foram esquecidos ou foram deturpados, até que no século XIX surge o Espiritismo. O espírito israelita diz que o Espiritismo é a alavanca que Deus se serve para elevar a humanidade. É o Consolador prometido por Jesus. E essa mensagem também lá no Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que, isso foi em 1861, né? São chegados os tempos em que as ideias morais trazidas pelo Espiritismo deverão se espalhar pelo planeta, promovendo o progresso da nossa Terra, da nossa humanidade. Mas que haveria muitas lutas, muitas agitações e discussões, e no entanto toda essa dificuldade serviria para atrair a atenção das massas. E diz o Espírito, e uma vez despertada a atenção, a beleza e a santidade da moral, tocaria o coração das pessoas. E ele termina dizendo, Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra, o Espiritismo a concluirá. Então é o nosso caminho para a felicidade eterna. É a construção do reino de Deus que começa em nossos corações. Então a gente pode parar para pensar em nós, né? Nesse tempo todo. A primeira revelação veio há 3.500 anos, a segunda há 2.000 anos, a terceira, o Espiritismo, há 164 anos. Nós estivemos encarnando, desencarnando durante todo esse tempo, tivemos todo esse tempo para aprender. No entanto, será que os nossos pensamentos, os nossos comportamentos
condizem com essas revelações trazidas pela luz do mais alto? Na oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso, nós dizemos assim, né? Pai Nosso. Jesus nos ensinou, né? Que Deus é o nosso Pai, todos somos filhos, todos somos irmãos. E quando a gente diz Pai Nosso, será que no fundo, né, Pai Nosso, nós estamos considerando todos os que vivem no nosso planeta como nossos irmãos? Será que nós estamos agindo em relação ao outro com benevolência, com gentileza, com atenção, com fraternidade, né? Fraterno significa irmão. Quando a gente fala assim, Pai Nosso que estais no céu, será que a gente procura transcender esses nossos interesses mundanos, materiais, para conquistar as verdades do Espírito, as verdadeiras propriedades que Jesus nos ensinou? A traça não corrói, a traça não come, a ferrugem não corrói, o ladrão não rouba. Ou seja, estamos cuidando da nossa alma ou não? Estamos cuidando só do aqui e agora, da nossa sobrevivência. Importante, muito importante cuidar da nossa sobrevivência, mas muito importante não esquecer de cuidar da alma. E também a gente segue a oração, né? Santificado seja o vosso nome. Santificado, Deus é santo. Então, nós somos filhos de Deus, nós também precisamos ir em busca da nossa santificação. E as leis de Deus, que estão inscritas na nossa consciência, são um roteiro para a nossa santificação, para o nosso aperfeiçoamento. Será que a gente procura conhecer, compreender e seguir as leis de Deus, que estão na nossa consciência, fazer esse mergulho interior de autorreflexão diária, como amanhã posso ser melhor do que hoje? A gente diz, venha a nós o vosso reino. Mas Jesus falou que o reino de Deus começa em nossos corações. Ele é construído individualmente por cada um de nós. A somatória, né, dos reinos de cada um é que vai trazer um mundo melhor. Mas será que nós estamos cuidando dessa construção, desse reino interior? E a gente fala assim, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Mas será que na maioria das vezes o que a gente quer mesmo é que seja feita a nossa vontade? A gente quer controlar tudo e não consegue, a gente se frustra, se decepciona, se desespera ou desanima. E a gente pede o pão nosso de cada dia, né? O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Jesus falou para a gente não se afligir pelo dia de amanhã, a cada dia basta o seu cuidado, que confiemos porque Deus alimenta as aves do céu e que nós somos mais do que as aves. Mas o que a gente faz? A gente tem medo de ficar desprotegido para o dia de amanhã e muitas vezes nós queremos esse pão, né, esse pão nosso super recheado, não só para hoje, mas para amanhã, para depois de amanhã, para o ano que vem, para daqui 10 anos. Quer dizer, isso é uma metáfora, né, para falar dessa nossa preocupação doentia, exagerada, em acumular os bens materiais. Muitos estão nessa ganância do ter, do parecer, em vez de conhecer-se, enriquecer, engrandecer o ser interior, né? A essência divina que cada um é. E a gente segue a oração dizendo, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas será, sinceramente, que a gente consegue perdoar os nossos ofensores? O perdão é um processo.
ele não acontece assim espontaneamente, é um trabalho interior. Então, se a gente está magoado com alguém, a gente precisa procurar a cada dia ir ao encontro de dar esse perdão, de compreendê-lo, de perceber o que existe além, né, dessa agressividade ou dessa ofensa, entendendo que nós também provavelmente já ofendemos muita gente, talvez nem tenhamos percebido. E mais, quando Jesus disse, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem, então muitas vezes as pessoas e nós mesmos ofendemos o outro, ou erramos, ou falhamos por ignorância, por não sabermos o que fazemos. E aí também esse perdão que Jesus diz, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem, quando ele estava na cruz, se estende a nós mesmos. É difícil a gente se auto-perdoar, porque nós somos muito exigentes conosco mesmos, nós não aceitamos a falha, o erro, nós precisamos mostrar para os outros que somos perfeitos, e isso dá um trabalho danado, isso nos leva a toda uma inquietude interior, ao mal-estar, a problemas físicos e mentais. Então, é importante que quando a gente fizer a oração do Pai Nosso, ai, quem que eu estou ofendida com quem? Será que eu me perdoei por aquilo que eu fiz de errado? E aí procurar entender que todos estamos numa longa jornada evolutiva, todos erramos, todos ainda vamos errar, mas o importante é ir em busca desse acerto, dessa reconciliação, desse perdão. Não nos deixeis cair em tentação, né? A gente fala. Está pedindo para Deus nos ajudar a não cairmos em nenhuma tentação. Mas será que a gente se esforça para não cair nessas tentações? Será que a gente se esforça para se renovar? A gente faz a nossa parte? E a gente continua dizendo, livrai-nos do mal. Aí a gente pode lembrar aquela história bastante conhecida dos dois lobos, né? Em que o índio Cherokee conversava com seu netinho para ensinar-lhe as coisas da vida. E ele dizia, sabe, aqui dentro de mim existem dois lobos, um mau, um bom, e eles ficam brigando entre si. E o netinho, interessado, curioso, pergunta, nossa, e qual dos dois lobos vence? O mau ou o bom? E muito sabiamente o avô responde, aquele que eu alimento. Então, o que nós estamos alimentando dentro de nós a cada dia, a cada minuto, a cada segundo? Os bons pensamentos ou o ódio, o rancor, o desânimo, o pessimismo? Então, nós podemos escolher, né, o que pensamos, o que sentimos e também o nosso comportamento. As emoções não, as emoções são básicas, elas brotam do nosso inconsciente, mas o que fazemos com essas emoções, aí depende do nosso livre-arbítrio. O que fazer com as emoções acaba desembocando no sentir, no pensar e no agir. E aí cada um escolhe como quer viver, né? E a gente termina a oração do Pai Nosso dizendo amém, né? Amém significa, tudo que eu pedi, tudo que eu falei nessa oração, amém, que seja feita, né? Que tudo isso aconteça. Mas aí, novamente, a gente pode se perguntar, mas eu estou fazendo a minha parte? Né? Ajuda-te, que o céu te ajudará. Então, Pai Nosso pode nos levar a essa autorreflexão. Nós ainda não somos perfeitos, mas temos, né, nessa reflexão do Pai Nosso um roteiro para analisar como anda o nosso progresso moral. Estamos falando do progresso moral, porque conforme diz, né, o Livro dos Espíritos, existe o progresso moral e o progresso intelectual. O progresso intelectual ele vai sempre, né? Com orgulho, sem orgulho, e aqui no planeta Terra ele está muito bem, obrigado, né? O progresso intelectual. Mas o progresso moral,
ainda está muito aquém do desejado. No entanto, Deus nos ama tanto, Ele é tão misericordioso, que pensando no crescimento de cada um de nós, no crescimento espiritual, ele dá meios para que esse progresso moral se acelere. Então, às vezes a gente está, né, naquele bem bom, não quer que nada mude, a gente não se esforça para se tornar melhor e fica nessa zona de conforto, estagnado. E aí surgem as catástrofes coletivas, como essa pandemia, que é uma catástrofe coletiva que vem acelerar também o progresso intelectual, porque a gente vê o desenvolvimento rápido das vacinas, dos controles de higiene, dos tratamentos, mas também vem nos convidar ao nosso progresso moral. É um tempo de renovação moral. Essa pandemia está sendo é um apelo, não tanto à nossa inteligência, mas muito mais ao nosso coração. Porque nesses momentos nós estamos tendo oportunidade de desenvolver a caridade. Afinal, tem tanta gente precisando de recursos materiais, precisando de um ouvido amigo. A gente, apesar de estar cada um na sua casa, muitos, né, aqueles que podem, nós temos as redes sociais aí e podemos nos conectar com os nossos entes queridos que estão distantes, com os amigos. Agora é um momento de desenvolver a fé, a esperança, a confiança em Deus. Se nós não tivermos fé, nós não vamos esperar um futuro melhor. É esperança de que tudo melhore. Então, a esperança é uma espera, uma expectativa. A fé é uma certeza. E a confiança em Deus, de que tudo tem um propósito, tudo tem a finalidade de nos fazer progredir moralmente. Então, afinal, essa pandemia está sendo esse tempo de renovação. É tipo um curso intensivo de aperfeiçoamento espiritual. São essas lições que estão surgindo, porque a gente está tendo que mudar a nossa rotina, tem que se adaptar a muita coisa nova. São lições que exigem um pouco mais da nossa atenção, da nossa dedicação, do nosso compromisso, da nossa responsabilidade, do nosso autocontrole, que advém dessa confiança em Deus, dessa fé, dessa esperança, enfim, da nossa boa vontade em nos tornarmos pessoas melhores. Aí, finalizando, eu gostaria de trazer um texto escrito por Chico Xavier. Ele diz assim: lembremo-nos de que o homem interior se renova sempre. A luta enriquece-o de experiências, a dor aprimora-lhe as emoções e o sacrifício tempera-lhe o caráter. O espírito encarnado sofre constantes transformações por fora, a fim de acrisolar-se e engrandecer-se por dentro. Está acontecendo muita transformação, né, ao nosso redor, no mundo todo, mas tem essa finalidade de fazer-nos crescer. Estamos vivendo esse tempo de renovação. Então, como diz Emmanuel, são tempos de engrandecermos-nos por dentro, tempo de engrandecimento da nossa alma. Amigos queridos, agradeço a atenção, que Deus nos abençoe, nos proteja, nos guarde, hoje e sempre. Muito obrigada.